E disse Deus, haja podcast, o podcast do Ministério Haja. E esse é o nosso podcast do Ministério Haja. Enfim, um plano de Deus para a nossa vida e nós conseguimos gravar o nosso podcast depois de várias tentativas. Nós conseguimos... Aleluia! Alcançar aí o nosso objetivo. E hoje, o nosso primeiro podcast não poderia deixar de ser gravado com os nossos pastores. Pastor Paulo Reina. Pastor Paulo Reina, uma pequena apresentação, pastor aqui do nosso ministério, fundador do Ministério Haja. Ele já foi pastor em outra igreja, pastor vice-presidente, a gente acabou de descobrir há pouco tempo também, gerente de engenharia da Infraero. Gerente de engenharia da Infraero. E hoje com essa empreitada nova do Ministério Haja, juntamente com a pastora Márcia. A pastora Márcia também tem uma ficha técnica muito, muito interessante. A gente foi buscar uma ficha técnica da pastora e a gente... Meu Deus! E a gente achou muito interessante. A pastora é psicóloga, coach de liderança, mentora feminina e palestrante. A gente sabe do trabalho da pastora aqui no Ministério Haja com as mulheres, né? Ministério Mulher Up. Então, esse é um motivo de muita alegria a gente poder começar o nosso podcast 01 com os nossos pastores. Eu passo a palavra agora para o pastor Paulo. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, muito bom estar aqui, um trabalho que nós estamos iniciando. Louvar a Deus também por tudo quanto o Senhor está fazendo no nosso meio, por essa equipe maravilhosa, Tiago, pessoal da mídia, que tem dado todo esse suporte aqui para a nossa igreja. Estamos vivendo coisas novas aqui no ministério. E Deus tem sido louvado e tem sido glorificado, e vai ser muito bom estar com você nesse podcast. Aleluia, pastora Márcia. É uma alegria muito grande e eu sei que esse trabalho só vai crescer, porque a gente precisa, né, de cada um fazendo um pouquinho, né? O pastor Carlito, da igreja da cidade, ele diz que nada grande se faz sozinho. Se você faz sozinho, então não é grande. E para ser grande, precisa de todos estarem envolvidos, né? Então, a gente louva a Deus que para esse podcast funcionar, está aqui startando, né? O primeiro, conta com cada um de vocês, a equipe que está aqui direta, outros que estão nos bastidores, no que fica no making off, né? Fora, fazendo. Então, é tudo para a glória do nome do Senhor. E para a gente começar também, aproveitando essa deixa que a gente já está falando um pouco mais sobre a senhora, o livro da senhora, esse livro Mulheres Extraordinárias. Ah, sim. O livro, assim, ele não é meu, né, unicamente, coautoria, né? É coautoria, né? São 34 mulheres que foram mentoradas pela pastora Elaine, que é da IBA em Alphaville agora. Ela já esteve aqui na nossa igreja 2 vezes, a bênção de Deus. E eu tive a honra de participar, né, dessa mentoria logo no início e várias formações, e ela selecionou algumas mulheres para poder fazer, né, um capítulo, e eu tive a honra de fazer esse capítulo desse livro. Esse aqui é mais do que um livro, tá? Você que é mulher, esse aqui é mais do que um livro assim, é um workbook, porque ele tem atividade, é um livro assim lindo, ele está praticamente com quase indo, né, para best-seller devido à tiragem. Nossa. A gente está torcendo para que logo chegue. Logo chegue, mas cada capítulo é uma semente, né, que lança no coração de cada mulher. E a mulher, ela nasceu para ser aquilo que Deus determinou que ela fosse. E muitas mulheres estão assim
presas, né, nas questões intrapessoais, feridas, não sabem e não conhecem, não entendem qual o propósito para que veio. E esse livro tem dado muitas orientações, tem ajudado muito. A gente só tem ouvido testemunhos de mulheres que estão sendo tocadas por ele. Então, Sim. você que está aí assistindo, adquire, né, esse livro, bênção. A gente vai deixar o link. Tem link para compra? Ele está nas plataformas, né? Não é livro digital, é livro físico, mas está nas grandes plataformas de livraria, como a Amazon, da editora Autor da Fé, acho que americana.com também. Você encontra nas grandes livrarias esse livro, e também tem alguns, né, com as próprias autoras, que você pode também acessar. Eu sou uma, então você pode também diretamente com a pastora, comigo. E no nosso Aja Store. No Aja Store, isso mesmo. Tem ainda alguns exemplares. Tem os produtos do Aja, né? Canecas, blusas, camisas. Tá bombando esse Aja Store. Inclusive o livro da pastora. Vou te mostrar aqui. Dá um close aqui no livro. Zoom, bênção. Aqui, mostrar para lá. Presentei, né? Vem agora o Dia dos Namorados, então presentei a sua namorada, sua esposa. Sua esposa, sua namorada, sua mãe. Chama um close aí no livro. A gente vai botar o contato da pastora também lá no vídeo. Amém? Amém, amém. Bom, dando continuidade aqui. E a gente vai falar do começo, né? Como foi o primeiro encontro com Jesus, conversão. Quem quiser conversar primeiro, fique à vontade. Uhum. Glória a Deus pela minha conversão. Eu tive o privilégio de conhecer Jesus aos meus 8 anos de idade, através de uma avó, minha avó. Ela teve uma experiência com Deus de cura na igreja do Evangelho Quadrangular, e a partir de então ela começou a nos levar para a igreja. E na Assembleia de Deus, nós tivemos ali um bom período de escola bíblica. E eu me lembro, quando eu já estava com meus 10 anos, eu fiz minha confissão pública, quando um pregador, um pastor, estava ministrando a palavra e fez um apelo. E eu tive aquela satisfação de conhecer Jesus. E até hoje estou firmado em Cristo, jamais me desviei. E amo Jesus de paixão e valorizo muito o trabalho com as crianças, porque é um trabalho que leva a palavra, leva as crianças a se apaixonarem por Jesus. E ter Jesus, para mim, foi o melhor presente do mundo. Só me arrependo de não ter conhecido Jesus antes. E, através de mim, nós pude também levar a palavra a outras pessoas, a outras crianças, outros adolescentes, colegas. E Jesus tem sido aí tudo para mim, e é muito bom ter Jesus no coração. Foi com quantos anos mesmo, pastor? 8 anos eu comecei a caminhar para a igreja, e 10 anos eu literalmente me converti. Aleluia. Glória a Deus. Benção. E a pastora? Bom, no meu caso, eu, apesar de ter nasci, né, num lar evangélico, né, meu avô já era pastor quando eu nasci, pastor inclusive, né, de uma igreja importante aqui da ilha, né, foi ele que praticamente fundou, e uma família toda, né, de obreiros assim na casa do Senhor. Mas mesmo tendo nascido num lar evangélico, a gente tem que tomar nossa decisão um dia, né? Porque filho de crente, crentinho isso não. Cada um tem que tomar a sua decisão por salvação, por Jesus, e essa escolha é individual. E quando eu estava com meus 12, 13 anos de idade, foi quando verdadeiramente eu tomei a decisão por Jesus. Eu estava num trabalho de criança, já bem nova. Minhas tias estavam organizaram, né, o EBF, e precisava de pessoas para trabalhar, e lá fui eu trabalhar com as crianças, amei aquele trabalho, e quando acabou a EBF, meus olhos escorriam de lágrimas, assim, fiquei com saudade daquelas crianças. Foi estar no período da Copa do Mundo, em 82, né, que o Brasil estava jogando, e eu me lembro que foi o primeiro dia da EBF, foi o dia que o Brasil perdeu.
Aquela, né? Bem antiga. Aí eu acabei revelando minha idade, né? Mas tudo bem. Então, aí foi nesse momento assim que eu realmente aceitei Jesus, e as crianças, além de terem me cativado, Jesus me chamou ali para estar ali mais perto com ele. Então, não larguei Selada mais. no meio das crianças. É isso mesmo. E assim, experiência com Jesus, né, da salvação, e qual foram as experiências mais marcantes na caminhada com Jesus? Também como pastores, se quiserem, já como falaram da salvação, se quiserem falar já em alguma experiência mais marcante como pastores, ou como a mais marcante, né? A vida com Deus é uma vida de surpresas, né? Uma vida em que Deus nos surpreende. Então, muitas são as experiências. São experiências que nos levam ao crescimento, à maturidade e também ao conhecimento mais profundo de Deus. A primeira que eu quero colocar aqui é a experiência trabalhando com crianças, na época departamento infantil, né? Eu fui chamado para assumir o departamento infantil, visto que havia um evangelista que não estava mais na liderança, não poderia mais estar, e eu me surpreendi, porque eu não era diácono, nem presbítero, nem evangelista, nem pastor, mas aquele desejo de fazer a obra de Deus, né? E o pastor da igreja viu isso. Então, nós começamos um trabalho com as crianças e Deus nos levou a fazer uma reforma assim geral. Porque antes eram meninos, separados de meninas, nós conseguimos juntar 11 classes, classes mistas, meninos com meninas, 33 professores. Deus começou a trazer um avivamento. Nós começamos a orar todo sábado, às 18 horas. Nós nos reuníamos para o planejamento do domingo da escola bíblica. E houve uma experiência no mês de maio, exatamente nesse mês. As crianças estavam se preparando para celebrar a celebração do Dia das Mães. E aí estava muito agitada e havia lá uma certa coisa que não era legal, porque as crianças entendiam que oração era castigo, porque quando elas faziam bagunça, outras pessoas colocavam as crianças para orar. Mas naquele dia, Deus nos levou a dar uma palavra para as crianças assim rápido: olha, vamos dobrar os joelhos, vamos falar com Deus, e vocês vão perguntar quem é o Deus de Davi, o Deus que deu força para matar Golias. E nós ficamos assim maravilhados pela atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus naquela noite de domingo. As crianças começaram a chorar, começaram a buscar batismo com o Espírito Santo, sem que ninguém as orientasse para fazer isso. E foram 6 crianças batizadas com o Espírito Santo e com fogo. E no término daquele culto era choro, era pranto, todo mundo se abraçando. Aí no domingo seguinte, as crianças estavam todas lá e elas já pediam: vamos orar, vamos orar. E aprove a Deus naquela noite 12 crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, inclusive alguns professores. Aí no terceiro domingo, mais 12. E nós fomos ao longo de todo o mês de maio experimentando esse avivar de Deus, inclusive professores, a pastora Márcia, inclusive teve a experiência do batismo com o Espírito Santo neste mês de maio, naquele movimento de Deus. E aí um total de 50 crianças, alguns adultos também, que foram selados com o Espírito Santo, com fogo. E aí Deus levantou um ministério de crianças, um departamento de crianças muito bonito, muito lindo. Quando cantava, era com graça, era com unção. E hoje, um bom número dessas crianças são obreiros, são pastores, são líderes de igrejas, estão fazendo obra missionária. E assim, foi uma experiência muito maravilhosa. Essa experiência eu sempre conto, porque foi a primeira. Então, essa experiência marcou a minha vida ministerial. Sim, impactante. Então, o marcar a minha vida foi justamente nessa experiência que ele conta, porque foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas o que é lindo de ver, que foi, no caso, também a experiência dentro disso, é que esse resultado desse avivamento veio em virtude de uma busca. Né? Todos nós, professores, né, que nessa época, assim como eu falei, não larguei de trabalhar com as crianças, passei a fazer parte do Ministério Infantil, né, lá da igreja, que ele era responsável. E todos os professores, ao sábado, porque nós nos reuníamos todo sábado para o estudo de professores, nós nos ajoelhávamos buscando o avivamento. Entendeu? A gente ali havia quebrantamento, choro, e o quanto que nós ali intercedíamos
pelo avivamento ali na nossa igreja, naquele local que carecia disso, né? E o Senhor viu essas orações, as nossas orações, e o movimento começou justamente no meio das crianças. E não somente as crianças, mas nós que ali trabalhávamos também fomos tocados, né? E eu fui batizada com o Espírito Santo ali, e a repercussão foi tão grande que lá em cima da nave principal, onde ficavam os adultos, né, os pastores ali, todos já sabiam o que estava acontecendo, então mal terminava, antes de terminar o culto, já descia paz, descia pessoas para estarem lá embaixo, choro, buscando a presença de Deus, querendo ser batizado. Pessoas se agarravam nas pilastras, né? Porque dentro daquela área debaixo da igreja, antigamente, havia várias pilastras, colunas, né? Colunas. As pessoas se agarravam ali, chorando, querendo ser batizado, e Deus ali vinha, sabe, com o Espírito Santo, derramava. Foi isso ao longo de várias semanas, vários cultos, né? E é uma coisa assim linda. Então, ali eu tive a experiência de quanto Deus ouve a oração. Eu me lembro quando criança, eu ia no ciclo de oração com minha avó, né? Minha avó, a esposa do pastor, né, pastor Álvaro, e ali eu via, né, aquelas senhoras, né, bem características, né, que a gente fala das senhoras antigas, de coque, né, mas ali orando, buscando. Então, eu vi, né, e depois a realidade disso, né, o quanto que Deus assim é poderoso, Ele ouve e Ele responde às nossas orações. Então, isso aí foi muito importante nessa trajetória da minha vida. É algo assim que marcou, porque o batismo não tem em outras línguas, né? O batismo com águas também é maravilhoso também. Eu tenho isso bem registrado também, né? Então é uma benção, foi benção. É bom até essa questão, porque muita gente pensa que o avivamento, nossa, um avivamento, mas não sabe o tempo de oração e de busca que as pessoas passam buscando o avivamento. E aqui, como pastores, né, a gente tem buscado isso na nossa igreja. A gente teve momentos, né, que a gente viu o quanto que Deus tem agido e a gente quer mais, não quer ficar só naquilo que nós temos recebido. Deus quer mandar muito mais. Então, nós estamos assim, como igreja, né, como líderes, né, buscando isso, né, nos entregando para isso, querendo mesmo que esse avivamento chegue e nós estamos assim nos derramando, abrindo o nosso coração, né, diante do altar do Senhor, para justamente o Senhor vir com a tua graça, com o poder, conforme Ele tem prometido. Então, nós sabemos que grandes coisas realmente estão por vir e nós estamos aqui nos preparando para poder receber tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Bênção de Deus. Bem, Tiago, e aí também nós tivemos uma experiência com os adolescentes, que foi similar a esta. É um trabalho também maravilhoso, em que nós vimos muitos adolescentes se converterem, tendo experiências com Deus, sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo. E uma boa parte desses adolescentes foi oriunda, né, lá do Ministério. Das crianças, do Ministério Infantil. Então, assim, é uma coisa muito boa, muito maravilhosa. Então, trabalhar para Jesus sempre é muito bom, né? As experiências que Deus tem nos dado aqui com esta igreja também têm sido, assim, fantásticas. Né? A gente se sente novo, como se fosse um novo convertido e se apaixonando cada vez mais por esse Deus tão maravilhoso que nos surpreende em todo momento, em todo tempo. Deus sempre tem algo novo para a gente, né? E falando de... Vocês são pastores marcados por família, né? Mas acho que todos nós, alguns já conhecem a história de vocês, de relacionamento, e eu acredito que muitas pessoas querem conhecer como vocês se conheceram. Com a nossa história de amor. História de amor. Então, assim, foi nesse avivamento que Deus trouxe a Márcia para ser minha namorada, noiva e Mas demorou ele né? tomar posição. Porque você tinha vindo de um relacionamento que não fluía, né? E eu resolvi encerrar aquele relacionamento. Tinha projeto, como todo jovem, você que é jovem sempre tem projeto de casar, de ter uma namorada, de ter uma esposa. E meu objetivo era me formar em engenharia, já estava formado, estava para concluir o curso de teologia,
que era também um outro alvo meu. Mas eu dizia, agora eu vou orar no Senhor e eu não quero ficar solteirão, isso de jeito nenhum, né? Mas eu vou orar, vou buscar a Deus, a vontade de Deus. Então, quando a Márcia surgiu, foi num trabalho que estava sendo feito uma escola bíblica de férias. Ela estava sentada lá no salão, eu vi uma moça bonita, rosada, bati o olho assim, eita, aquela moça ali é bonita. Blush natural. É o blush natural. E aí eu pude conhecê-la, né, trabalhando ali com as crianças. Depois ela ingressou no departamento infantil. E aí nós conversávamos bastante, porque a gente fazia um trabalho de evangelismo com crianças nas comunidades. Todo domingo à tarde. Todo domingo à tarde a gente ia. Foi outra experiência, assim, uma outra experiência tremenda, maravilhosa. E aí nós começamos a conversar, mas a gente não falava nada de namoro. Não é? Começou um sentimento em mim, começou nela também, depois ela vai falar. Mas eu comecei a orar. E tinha um tio que dizia assim, você vai perder essa moça. Vai aparecer outro rapaz. Dizia, não, você é de Deus. Pode aparecer um príncipe pintado de ouro, vestido de ouro. Ela vai dizer não. Fazendo prova de Deus, né? Fazendo prova de Deus. Aí no dia de passagem de ano, 31 para o dia 1º, os jovens, em uma festa, churrasco, a gente conversando. Eu não tinha me programado para pedir para namorar com ela, né? E veio uma pergunta, você quer namorar comigo? E glória a Deus que ela disse sim, não é? Então, que ela também estava tendo a mesma experiência, orando também. Eu me lembro que nós chegamos na igreja no domingo, aí tinha uma irmã de oração que ela dizia, oh, glória a Deus, eu quero abençoar vocês, esse casal é muito, muito bonito. Uma irmã séria de Deus. E hoje nós estamos aqui já com 38 anos de feliz matrimônio. Esse ano, né? Fez esse ano, né? É janeiro. Em janeiro. Dia 11 de janeiro. Isso. Mas é isso, eu falei que demorou porque foram 6 meses, né? Fala, O EBF foi em julho, né? Julho, e eu ingressei lá, né? No Ministério Infantil. Aí, assim, né, a gente fazia o trabalho de evangelização, né, com as crianças, aquela coisa toda. Depois começou a nascer um sentimento aqui no meu coração e custou, né? E nesse trabalho com criança, né, comecei a brotar o sentimento, né, para com ele. E glória a Deus. Glória a Deus, né? Mas levou 6 meses, justamente porque ele tinha essa experiência ruim anterior, né, de um relacionamento. Mas paralelo a isso, tinha outras pessoas que vinham falar comigo, né, querendo namorar e tudo, mas eu ficava pretendente. E eu ficava assim na minha, porque meu coração, né? E eu tinha colocado essa questão de sentimento, tinha colocado nas mãos do Senhor, porque eu tinha 16 anos, né? Quando eu passei a gostar dele e tudo, e eu coloquei isso nas mãos do Senhor, porque minha mãe tinha tido uma experiência muito ruim no casamento. Meu pai nos abandonou praticamente, nós éramos muito pequenininhos. Enfim, minha mãe guardou muito rancor e ela muita raiva e ódio, né? E ela acabou nos criando com muita firmeza e dureza, e ela dizia que falava sempre coisa, que o homem não presta, aquelas coisas todinha, e eu nunca deixei esse tipo de palavra entrar no meu coração. Eu sempre acreditei numa família, sempre desejei casar, ter uma casa, ter um lar. E coloquei essa questão nas mãos do Senhor. E Deus, assim, ele foi muito bondoso comigo, no sentido de me proteger, de fazer com que eu realmente escolhesse alguém, né, da vontade dele, porque é uma coisa importante na nossa vida, a gente escolher e saber com quem nós vamos casar. É a decisão mais importante. Muito mais importante do que qual profissão que eu vou fazer, qual faculdade que eu vou fazer, que profissão eu vou exercer. O casamento, com quem você vai casar, é a decisão mais importante que um jovem pode fazer na vida. Porque o casamento, ou os dois vão junto, um está ajudando o outro e crescendo junto, se não for na direção de Deus, um pode criar barreira e impedir o sonho do outro. Então, Deus une duas pessoas porque Deus tem propósito. E isso eu sempre acreditei, sempre orava e colocava nas mãos do Senhor. E Deus, assim, ele foi fiel, né, comigo, e eu, logicamente, obediente aos princípios, aguardando no Senhor. E Deus, assim, quando foi em dezembro, né, ele veio pedir, né, a mim namoro, né, e aí eu disse sim, eu tinha certeza no meu coração, né, eu amei, glória a Deus. Aí foi bênção. Que bênção. História romântica, né, uma história de amor. Bom,
como se conheceram, casamento e o casamento. Como é que foi o casamento? Foram 3 anos de preparação para o casamento, 1 ano de namoro, mais 2 anos de namoro e 1 ano de noivado. De noivado, né? Nós fomos nos conhecendo, Deus foi abrindo as portas, foi suprindo as nossas necessidades. Nós casamos no Senhor. Quantos anos? Eu estava com 27. E eu estava com 19 para 20. E aí nós casamos no Senhor e constituímos uma família. Vieram os filhos, Jonatas. Nosso depois, primogênito. 1 ano e 5 meses depois veio a Anne. 1 ano E e 8 3. anos depois veio a Rebeca. E as fases distintas da família, já passamos por todas elas. Em fase em que nós tivemos que construir, correr atrás, trabalhar, lutar, comprar, não é? Realizar projetos, educar, ensinar, até que chegou o momento de encaminhá-los para o rumo certo da vida, né? Como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade, da juventude, conforme o Salmo 127, né? Fala sobre isso. E os filhos foram para o casamento. Com a bênção de Deus, tivemos a oportunidade de celebrar o casamento dos 3 filhos, uma emoção muito forte. Hoje nós temos 3 netos abençoados e como diz o Salmo 128, verás os filhos dos teus filhos. Então, isso é promessa de Deus e é muito bom ter família, é muito bom ser família, ter um lar cristão, um lar onde Jesus possa estar sempre presente, nos orientando em tudo que devemos fazer. Você que quer ter uma família, ore a Deus, peça a Deus, sonhe com Deus, e o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, né? E o Salmo 128 diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor. Então, a família é uma bênção da parte de Deus. Gente, assim, com essa experiência de família, com os filhos, e sempre, ao mesmo tempo, concomitante, trabalhando na obra do Senhor, né? Na igreja, atuando, e sempre ali fiel, né? Naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque na época, assim, eram vários ministérios, né? Que a gente passou praticamente com todos os ministérios, experiência com todos os ministérios da igreja. Eu passei por de mulheres, de crianças que foram um bom tempo, depois mulheres, adolescentes, depois jovens também. Jovens foi mais assim apoio, né, que nós demos supervisão, eram pastores supervisores. E depois foi casais. Família e casais. Aí isso também nos acompanhou. Ensino, sempre, porque no seminário, né? Eu fui coordenadora, ele professor, enfim. Amém. A gente vai fazer um breakzinho agora para tomar uma água, para dar uma relaxada, e depois a gente volta falando mais sobre ministério. Ok. Sobre ministério, sobre vice-presidência, ministério infantil, família já falou mais ou menos, mas a gente conta mais umas experiências que estiveram relacionadas a ministério. Amém. Queremos louvar o Senhor pelos seus feitos poderosos. Àquele que só faz maravilhas, louvor, honra e glória. O Senhor tem feito coisas poderosas, maravilhosas no nosso meio, aqui na nossa igreja. Em novembro de 2022, tivemos a oportunidade de comprarmos e iniciarmos o pagamento do local onde nós atualmente nos reunimos. A nave estava pequena, a sala do Ministério de Kids já não comportava mais as crianças, por ser somente uma, e Deus nos deu aí a graça de comprarmos este local. Porém, o Senhor nos surpreendeu recentemente, há 2 meses atrás, com a compra do prédio que se encontra na esquina da Estrada do Galeão com a rua Açaituba. E de uma forma tão poderosa, nós já assumimos por fé e através da fé a compra deste lote. O nosso coração está radiante de alegria, vendo o que Deus está fazendo neste lugar. Nós temos de forma tão especial sendo abençoados por Deus. E este prédio agora, nós podemos realizar aquilo que o Senhor plantou nos nossos corações, que é ampliar o nosso Ministério Kids, ampliar salas de atendimento social, também atender a questão de atividades lúdicas como jiu-jitsu, dança, enfim. O Senhor está abrindo as portas daquilo que Ele prometeu
e deixou lançado no nosso coração. Nós convidamos você a fazer parte desse sonho, a apoiar este projeto, fazendo a sua contribuição e principalmente também orando. Esteja conosco e o Senhor fará maravilhas aqui no nosso meio, mas também na sua vida. Deus abençoe você. Estamos em uma campanha para arrecadação de fundos. Através de uma campanha de carnês, nós temos conseguido cumprir e honrar os nossos compromissos, mas também através da fidelidade dos nossos fiéis dizimistas e também ofertantes na casa do Senhor. Porém, nós convidamos você para participar também deste projeto, que é de Deus. Nos ajude, nos abençoe também através de uma oferta, de uma doação de amor. Certamente Deus vai abençoar a tua vida. Tudo é para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus vos abençoe. O Ministério Haja é uma igreja que está fazendo diferença nessa terra, no reino espiritual. E nós queremos que você faça parte disso. Então, a gente estava falando sobre ministério, sobre como foi o ministério de vocês, como vocês começaram no ministério, um pouco sobre a história do desenvolvimento espiritual referente a ministério. Muitas pessoas não conhecem a história de vocês ministerial, que vocês têm uma bagagem, têm toda uma história, uma trajetória bem grande relacionada a ministério. Se vocês puderem falar um pouco sobre esse ministério para que as pessoas conheçam. Então, tem essa relação que vocês tiveram, até mesmo contando sobre as experiências, muito voltada para o Ministério Infantil. E no Ministério Haja, vocês também enfatizam muito isso por terem sido marcados no Ministério Infantil. Sim. Mas não foi apenas com crianças, né, ou com adolescentes que nós tivemos experiências com Deus. Nós também tivemos a oportunidade de estarmos atuando como professores de escola bíblica, principalmente na superintendência, coordenando a escola bíblica dominical. Seminário e teológico. Seminário teológico, a gente atuou durante muito tempo, ensinando diversas disciplinas, destacando a história da igreja, Eu coordenando. que era uma cadeira, né, muito boa de ser ministrada. A pastora Márcia teve a oportunidade de ser coordenadora. Eu vou fazer um parêntese aqui. Como é que é coordenar? Já eram casadas? Já. E com filhos. E com filhos. Como é que era coordenar o pastor Paulo dentro do ministério? Como é que era essa relação? Tinha alguns desafios? Era assim, né? Porque, além disso, eu trabalhava. A gente também trabalhava secularmente. Então, meu desafio era estar atuando como engenheiro, como família, como pai, como esposo e também como igreja, né? Estando aí no ministério, desempenhando o ministério pastoral. Nessa época o senhor já era gerente na Infraero? Não. Eu fui pastor aos meus 34 anos, co-pastor, né, da outra igreja durante 11 anos. E a diferença do pastor-presidente para mim era de 30 anos. Então, quando eu substituía, né, quando nas suas viagens, ou por algum motivo ele não podia estar presente, a mim cabia a responsabilidade de pregar no culto de doutrina, levar a palavra e ministrar também nas congregações, fora toda a parte de aconselhamento pastoral, estar ali sempre presente. Então, foi um desafio muito grande que me fez crescer, né, espiritualmente e na maturidade também espiritual, ministerial. E nesse exercício pastoral,
eu pude entender que Deus tinha propósitos na nossa vida, Deus tinha objetivos, né? E nós sempre oramos para que Deus pudesse cumprir a sua vontade em nossas vidas. E aí é a questão toda de cuidar de filhos, cuidar de crianças, cuidar de adolescentes e administrar ministério pastoral. Era difícil, mas Deus nos dava sempre graça, sempre sabedoria de como agir em família, para não também deixar a família de lado, né? Então, por exemplo, quando nós tirávamos férias, era férias mesmo. Eu pegava a família, ia para um local e ficávamos lá isolados por um tempo para poder suprir, né, aquele momento até de carência, de estar mais perto com nossos filhos, porque eles sentiam também essa ausência. E a questão de pastorear sempre foi uma chamada muito forte dentro da gente, né? A gente sabia que Deus tinha um projeto, tinha um propósito, porque, independente de local, de época, a gente sempre foi voltado para cuidar de vidas, que é o que eles queriam, né? Esse cuidado, esse amor por vidas. Então, as experiências são muitas com Deus, né? E também na obra, e isso tem nos levado a conhecer mais Deus de perto. O que é importante assim também destacar nisso tudo aí, Tiago, é que, por exemplo, a gente tem assim uma experiência muito grande, né, dentro da igreja. E você fez questão de mostrar a nossa formação técnica, né? Mas a gente tem também toda uma bagagem espiritual, de formação teológica, somado às experiências ministeriais que nós temos ao longo de anos, né, dentro da igreja. Mas nada disso tem peso tão mais forte do que a sua experiência com Deus. Né? Ao longo de todos esses anos, os nossos relacionamentos, o nosso aprendizado, o nosso envolvimento ministerial em diversas áreas, né, em instâncias, a gente passou por vários processos. E a gente entende que tudo isso é a mão de Deus trabalhando em nós. Forjando. A gente tem que entender que todas as coisas que nos aconteceram, todas as coisas que nos acontecem, eu entendo e eu carrego isso comigo, vem com a permissão de Deus, porque existe um propósito, existe um para quê. Né? A minha função, a nossa função é confiar no agir de Deus a todo instante. Então, o Senhor, Ele vai nos aprimorando, vai nos moldando. Nós não cessamos, a gente tem que ter assim, tem que ter o nosso momento, né, a sós com Deus, tem que ter o nosso particular, o nosso secreto com Deus, porque senão a gente não dá conta. É muita coisa que a gente tem, é muita coisa que a gente faz. A vida ministerial, em termos de liderança, como pastores de igreja, é assim um desbravar, né? Mas esse desbravar assim vem com a cobertura do Espírito Santo na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida, e a gente tem que buscar a Deus, ter o nosso momento secreto. Às vezes eu digo assim por mim, e ele também vai falar aqui dele, a gente está assim no decorrer do dia, o tempo passa, a hora voa e você não dá conta do que você tem que fazer. E muitas vezes eu me pego assim, Senhor, o meu momento de oração, o meu momento, sabe, eu quero de intimidade contigo. E às vezes esse momento de intimidade com o Senhor vem quando eu estou no carro dirigindo, que estou ali orando ao Senhor, o Senhor vem, fala comigo ali dentro. Às vezes eu estou dentro de um supermercado, parado em algum estacionamento ali eu pego, entro, sabe, falar com o Senhor, e o Senhor começa a ministrar no meu coração, porque você quer os momentos, né? E muitas vezes é a madrugada que sobra, e durante o dia você não consegue, e é nesses escapes assim que o Senhor ele vem para falar. Mas por quê? Porque a gente está buscando, a gente está sempre, Senhor, esteja conosco aqui nos orientando, né? E o aprendizado, a gente não cessa de fazê-lo, né? A gente procura estar sempre
lendo a palavra, lógico, né? Mas também participando, né? de conferências com pastores, sendo mentoreados também, isso é muito importante. A gente busca isso porque a gente sabe daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, né? Então, a gente precisa, sim, estar preparados, nos prepararmos mais e mais para dizer sempre, Senhor, eis-nos aqui, né? E a gente quer sempre que os nossos ouvidos estejam conectados mesmo com Ele, alinhado com o propósito dEle, com o que Ele está querendo para esse tempo. Hoje em dia, né, as igrejas, a gente precisa, depois da pandemia, a gente tem assim uma realidade à nossa frente e a gente entende o chamado de Deus para esses dias. Então, a gente tem procurado mergulhar mais e mais, né? No momento, assim, eu até estou na escola BSSM, né, que é a escola da Bethel School, Sobrenatural School Ministry, que é a escola ministerial sobrenatural da Bethel Church, lá da Califórnia, do pastor Bill Johnson e do Chris Valentin. Justamente por quê? Porque são escola que forma avivalista, né? E a sede é tão grande que assim, não, estamos lá para poder, né, mergulhar mais e trazer isso cada vez mais para nós, porque é o tempo, não é tempo mais de ficarmos de braços cruzados, não é tempo mais de ficarmos parados, né? Então, a gente está assim, ligado com o que Deus está querendo para esses dias e a gente tem, sabe, impulsionado e querendo também puxar a igreja. Sempre buscando mover de... Sim, sempre. Hein, Tiago, e a questão também do ministério com famílias, né? É uma outra área que nós aprendemos muito, mas muito. Ao longo de uns 23, 24 anos de dedicação total a casais, a assuntos relacionais, voltado a famílias. Nós tínhamos um trabalho chamado Encontro de Casais, com uma equipe maravilhosa que estava sempre conosco. Não é? Estamos querendo voltar com esse trabalho aqui na igreja. Inclusive, nós encontramos pessoas que participaram do Casais. De vez em quando, lembra de mim? E para a gente lembrar, é um pouquinho difícil. Né? Tem bastante gente comentando no vídeo. Casais que foram abençoados por Deus através desse trabalho. Então, nós vimos casais se convertendo a Jesus, casais cujo casamento estava muito ruim e Jesus entrou em cena e houve restauração. Casais que estavam divorciados, Jesus fez com que eles voltassem a casar novamente. Então, foi uma experiência assim maravilhosa. E aí tem tudo a ver com a nossa igreja, essa bagagem que o Senhor nos deu ao longo desses anos todos. Hoje nós estamos focando aqui no Ministério Ágil, Ministério da Família, o amor jamais acaba. E tem sido bênção aqui os cursos que nós estamos ministrando, o curso Casados para Sempre, o curso UAN, que é para noivos, o curso Paz para toda a Vida, o curso Mulher Única, Homem ao Máximo. Deus tem trazido pessoas para o nosso ministério também vocacionados. Então, estamos também reestruturando, ou estruturando, melhor dizendo, o trabalho de famílias nosso, que é o ministério que Deus tem nos dado e tem sido uma bênção da parte de Deus. Então, a tua família é alvo da bênção de Deus. Deus quer o melhor, tem o melhor para a sua família, quer que você viva o melhor dele nesta terra, na sua casa. Se a tua família não vai bem, Deus pode restaurar, Deus pode mudar o teu casamento. O casamento nunca está tão bom que não possa melhorar, nem tão ruim que Deus não possa trazer uma solução. Então, é algo maravilhoso. Projeto família, projeto de Deus, nosso maior patrimônio. Glória a Deus. Em relação ao ministério e a vice-presidência, a gente já falou um pouco sobre os desafios, né, que o senhor falou, de referente a pastorear como vice-presidente, tudo isso. Sim, ao longo dos anos. anos. Uma coisa que talvez eu acho que as pessoas tragam um pouco de polêmica, assim, tragam um pouco de dúvida, as pessoas ficam, às vezes, especulando coisas referente à saída do outro ministério. Vocês saíram de um outro ministério para abrir igreja. A gente pegar esse gancho aqui para o senhor poder explicar como surgiu aqui o Ministério Haja e poder explicar. Jamais nós saímos da outra igreja para fundar a igreja.
Nunca passou isso por nossa mente, nem tampouco no nosso coração. Nós tivemos que tomar uma decisão, uma atitude em busca, em oração a Deus, né? Tivemos a oportunidade, diante de sair da igreja, falar com o pastor, presidente da igreja, falar com o ministério da igreja, falar com a igreja em si. Saímos pela porta, saímos no ano de 2016, no início do ano 2016, após uma experiência com Deus. Esse ministério começou através da presença de Deus, uma fala de Deus, uma palavra de Deus, dentro de um carro, quando a gente estava para tomar a decisão, sai ou não sai, e Deus veio para mim e falou de forma muito direta: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Eu entendi que era uma direção que Deus estava nos dando, e de imediato procurei o pastor da igreja, conversamos, e levamos 2 meses para sair da igreja, desse ministério outro, estruturando lá o Ministério de Famílias, que estava sob a nossa responsabilidade, na paz de Deus. O Ministério Haja só vai surgir de forma oficial em maio de 2017. Então, isso prova que não era do nosso interesse, de forma alguma, fundar a igreja. O que aconteceu foi que nós fomos convidados por várias igrejas e nós não aceitamos convite. Nós nos ligamos um ministério em Brasília, que era um ministério voltado para a igreja célula, diferente um pouquinho do que nós adotamos aqui na nossa igreja. E de lá haveria uma supervisão de trabalhos em célula, em Niterói, em Tijuca, Ilha do Governador. Inclusive, quando nós começamos a atuar nisso, nós não tínhamos nem lugar. A primeira vez que saiu assim, a gente diante de um grupo de pessoas, nós não era o Ministério Haja, era pessoas que estavam sendo batizadas aqui na Ilha do Governador, e eu estava como supervisor desses trabalhos, e o pastor que estava nos ajudando, estava nos orientando. Até que Deus nos deu a direção de dar continuidade ao trabalho de casais, que sempre foi nosso ministério. E o próprio Casados para Sempre, o próprio MMI, permite isso aí, você ministrar os cursos de casais, de família. E tivemos toda uma experiência de ver casais que nós nunca tínhamos visto na nossa vida, vindo participar desse curso. E aí Jesus começou a salvar, começou a trazer pessoas afastadas. Nesse interim, nós tivemos a oportunidade de também estar tendo aí, como sair da empresa estatal, a Infraero, que eu trabalhava, um plano de missão voluntária. Interessante, quando nós marcamos, né, a nossa primeiro trabalho de célula em casa, o Ministério Haja não tinha nem ainda esse nome, foi exatamente no dia em que eu saí da Infraero. Então, Deus foi confirmando. E aí nós começamos com um trabalho na garagem, não chamamos absolutamente ninguém, as pessoas foram vindo, aí vimos Jesus batizar com o Espírito Santo, depois fomos para o Espaço Lounge, se a pastora Márcia quiser complementar um pouquinho aqui alguns detalhes, e de lá tivemos a experiência de ver pessoas se convertendo a Cristo, até que chegamos a esse endereço. E em maio de 2017 surgiu o Ministério Haja, Amor Jamais Acaba. Então, vidas que Jesus foi trazendo para cá, pessoas que não pertenciam a outras igrejas, né? Pessoas que estavam afastadas da comunhão, pessoas desigrejadas, esse termo que é muito usado hoje. E assim, Deus foi fazendo maravilhas. Nós hoje temos a oportunidade de ver a igreja crescendo. Deus nos deu esse local, uma porta que Ele abriu. Nós não procuramos o local. Foi uma pessoa que não era da nossa igreja que nos trouxe aqui quando nós começamos, e foi com os recursos da saída da Infraero e de alguns dizimistas fiéis que nós adentramos a esse local, demos cara de igreja, e os anos passaram, o proprietário quis vender para a gente, nós encaramos o desafio e compramos, e hoje nós estamos vivendo a graça de estar comprando também um prédio que está aqui, a nossa adjacência, junto à estrada do Galeão. E o Senhor tem feito maravilhas. A experiência que nós estamos sentindo hoje, a experiência como se nós tivéssemos nascido de novo, assim, novo convertido, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de prazer, servindo a Deus na beleza da sua santidade. São 7 anos, né, que o Ministério Haja está completando, e a gente considera assim uma igreja nova, mas não tem pastores novos no sentido assim de inexperiente, né? Como já foi dito aqui, a bagagem de anos, né, e de trajetória é muito grande. E ele falou assim de uma forma assim
contando, né, essa questão da saída do antigo ministério que nós fazíamos parte, não foi assim tão en passant, né, tão rápido. Levou-se um tempo até tomar a decisão de sair. O Senhor já tinha falado ao meu coração, eu já havia analisado vários pontos e muitas vezes ele chegava em casa de reuniões ministeriais muito assim para baixo mesmo, né, com as situações ali, e eu falava sempre, você não está vendo que não tem mais como, não, né? Deus já mostrou, não tem, e ele sempre acreditando, né? Porque até então Deus não havia falado com ele. E eu lembro que eu ficava muitas vezes assim, muitos dias, toda vez que ele chegava daquele jeito e eu tornava a falar, sendo que Deus me fez o meu coração, falando ao meu coração, que Ele é que iria falar para ele. Sim. Não tinha que eu estar ali falando. O Senhor já ministrou meu coração, ok. Eu tinha que estar ali aguardando o agir de Deus para que Deus assim trabalhasse no coração dele e assim mostrasse e direcionasse. Então, desde quando o Senhor falou meu coração, eu tive paz e fiquei quieta, porque às vezes nós mulheres, às vezes a gente quer tomar a frente em determinadas situações. Já recebeu a revelação. Isso. E não pode. A gente tem que deixar Deus agir. A gente não pode tomar a frente. E Deus trabalhou no meu coração, nesse entendimento, me dando essa maturidade. E Deus começou a me dar paz. A confiança, tranquilidade, eu só aguardava. Até que, quando ele conta essa experiência, né, que ele acabou de dizer aqui, como Deus falou com ele e tudo mais, aí, amém, ele chegou assim, Márcia, vamos sair tudo. Aí você, mas aí a gente tem que preparar, porque a gente não é sair e deixar, por exemplo, nós éramos responsáveis por um ministério da família. Então, a gente já estava assim preparando, né, vendo quem poderia assumir e tudo, mas a gente precisaria deixá-los, digamos assim, maduros para seguir com o trabalho. Então, nós ficamos ainda alguns meses, quase uns 8 meses mais, né, um pouco, né, e para depois pegar e sair, deixando tudo ali tranquilo. E saímos na paz de Deus. O pastor nos deu a bênção, nós falamos com ele, e realmente, assim, a gente vê Deus trabalhando em tudo. Assim, ali sentimos a presença de Deus, o pastor conosco, dando assim a bênção. E como ele falou, nós saímos com a intenção de seguir a vontade de Deus naquilo que Deus estava nos direcionando, porque ali já foi-se o tempo. E olha que a igreja, ela tinha ligação muito grande na minha vida com família. Meu avô foi o fundador da igreja. Mas a questão é visão do reino. Né? A gente fez ali, multiplicou, cresceu ali, Deus está nos levando para um outro momento. Então, a gente ficou um bom tempo até Deus nos direcionar a, de fato, está o que nós estamos hoje. E como ele já falou, a gente não abriu, né, a igreja, a gente se filiou a uma outra em Brasília e Deus foi lá mostrando que não tinha ali, não era o lugar, né? E o próprio pastor lá que nos recebeu, né, o pastor muito abençoado por Deus, sábio, ele, a esposa e tudo, eles não, vocês têm um lugar no reino, vocês têm que estar vocês têm que estar nesse lugar. E aí a gente entendeu, né, que era justamente aqui onde nós estávamos, e ali foi, né? Espaço lounge, nossa casa, garagem, espaço lounge, ali depois, aqui. Fomos direcionados para cá. E daqui está se expandindo, né? Em nome de Jesus. Foi esse ministério que a senhora falou anteriormente agora,
onde a senhora foi consagrada como pastora, né? Eu fui, fui lá consagrada como Não fui eu pastora. que a consagrei como pastora. É bem Isso claro, mesmo. é muito bom, foi muito boa a tua pergunta, né? Nesse ministério nós fomos acolhidos, nós fomos abraçados. Na verdade, nós passamos por um processo de lágrimas, de choro, de busca, muito de mesmo. intenso com Deus, né? Coisas novas Deus começou a nos falar, nos mostrar. Fomos aí apacentados, literalmente, por um pastor que nos acolheu. E ela, assim, eu passei por um processo, inclusive, de muito choro. Eu me lembro que eu estava num encontro com Deus, e eu comecei a chorar. E Deixa eu as só interromper, pessoas... amor, só um instantinho. Nesse pastor, quando nos recebeu, logo no início lá, né, a gente visitou, conheceu o trabalho, depois sentamos lá para poder conversar, e nós falamos assim, olha, nós não temos carta de mudança, né? O pastor, a igreja assim, ela não ia nos dar carta de mudança, e o pastor disse virou para nós e falávamos assim, não precisa de cartas de mudança, vocês são cartas vivas. Então, quando nós ouvimos aquilo assim, aquilo mexeu conosco, porque é todo um reconhecimento de tudo aquilo que verdadeiramente você tem feito para o reino, sabe? Às vezes as pessoas querem muito status, querem muito prestígio, né? Vai para aqui, carrega isso aqui, toma isso aqui. Você está, digamos, com a carteira, e nós viemos num momento assim muito delicado, né? E a gente encontra assim um pastor que realmente reconhece toda a tua trajetória de trabalho, tudo aquilo que você faz, porque ele já sabia, né, do que a gente fazia anteriormente, porque tinha uma pessoa conhecida lá também que foi na nossa igreja por várias vezes ministrar e tudo. Então, a gente ficou se sentindo assim mesmo pastoreado ali naquele momento, né? Acolhido, né? Então Deus só foi mesmo honrar. E a minha consagração como pastora, né, veio justamente em reconhecimento a todo um trabalho, a toda uma trajetória de anos e anos ministerial na igreja. E assim, Tiago, o pastor lá nos recebeu, né? E nós chegamos lá, não foi assim para ocupar cargos, funções, nada disso. Nada. Ele tratou, Deus o usou para tratar com a gente. Quando eu estava falando aqui da questão de um encontro com Deus que eu participei, e aquele choro foi curador. Literalmente foi curador, porque as pessoas não entendiam porque eu estava chorando, era um choro incontrolável, mas era um choro de cura. Deus estava me curando. Eu precisava de ter aquele desabafo em lágrimas perante Deus. E quando o pastor reconheceu o nosso ministério, ele disse, não, sua esposa, ela é uma pastora, ela tem também toda uma formação teológica. E ele que resolveu consagrá-la, separá-la. Eu jamais impus a minha mão sobre a minha esposa, dizendo, você agora é a pastora. Tá? Então, quando nós começamos o ministério, ela já era pastora. E nós estamos juntos aí trabalhando para Deus, independente de cargo ou não. Nós queremos fazer a obra de Deus, o reino de Deus, ele está aí em toda parte. E aí, esse pastor, ele entendeu que nós tínhamos que nos encontrar no reino. Sim. E nós não corremos atrás, foram as pessoas que foram vindo. Pessoas querendo Jesus, pessoas se convertendo a Jesus. E isso foi lindo demais para nós, uma experiência assim, fora do comum. Fantástica, a gente vê pessoas se convertendo, chorando, querendo Cristo, querendo adorar, querendo servir. E isso foi nos levando a entender o projeto de Deus para nossas vidas. Nós começamos com nada, nós começamos do zero. E Deus foi nos honrando. Hoje a igreja está bonita, está linda, está maravilhosa. Temos um projeto em andamento, né, de um novo tempo. Falar desse mas projeto aí esse projeto que nós estamos aí correndo de um lado para o outro, um desafio muito grande que Deus colocou na nossa frente, não é isso, Tiago? Você tá acompanhando isso aqui, desafios de parcelas muito altas. Nós tivemos, primeiramente, a oportunidade de comprar esse local onde nós nos congregamos, Rua Açaituba 34. Foi um desafio e nós estávamos
estávamos pagando as prestações com muita dificuldade, porque a obra de Deus é assim mesmo, nós vivemos de fé. Os cofres da igreja têm que ser tirados lá os valores para investir no reino de Deus, investir em vidas. E quando nós estávamos na metade do pagamento deste local, surgiu a oportunidade de comprar um prédio aqui ao lado. Conta a história da árvore. E a história é a seguinte, tinha uma árvore aqui que estava levando o nosso muro, sabe? Foi um instrumento de Deus, né? O muro estava tombando por causa desta árvore, estava todo rachado, e a nossa preocupação é que o muro caísse sobre as crianças, principalmente as pessoas que passavam por aqui, né? Por essa praça. Só uma pausinha. Nessa história aí da árvore, dessa rachadura, nós estamos aqui, a gente tem a sala de oração de terça-feira, né? Então, a gente tem orado ao Senhor. E caminhávamos aqui ao redor, declarando o lugar. Tomando posse. E quando fecharam, você lembra, né, que tiveram que colocar aquela fita coisinha... zebrada. Fita zebrada que fala? Para poder ninguém passar por ali... Né? A gente perdeu, né, a entrada principal e ficava aquele negócio. Ficamos com aquilo ali quanto tempo? Muito tempo. E o Senhor, esse negócio está nos inimigos. Não, isso não pode ficar assim, Senhor. Esse negócio não tem como. Aí eu olhei assim para a rachadura, né? E falei assim, Senhor, essa rachadura aqui, ela vai ampliar. Eu tenho certeza que vai ampliar, mas eu vou levantar a mão aqui, porque eu sei que isso significa que não vai ter divisão. Isso aqui vai ser uma coisa só. Aí, né, orando, aí a gente pegava, chamava as irmãs para lá, vamos orar profetizando nesse lugar. Bem, então, a questão é que a oração ali declarando, profetizando que não teria divisão, aquele muro não existiria, porque seria uma coisa só. Então, aquela árvore ali, essa árvore aí veio como bênção para poder justamente mostrar isso, né? Aí, Tiago, o que acontece, né? O prédio foi colocado à venda e várias pessoas interessadas no prédio. Eu que vi, né, com o prédio à venda. E os irmãos diziam assim, pastor, está à venda. Eu disse, Jesus, como é que nós vamos comprar aquele prédio? E aí nós fomos surpreendidos porque a árvore estava justamente no terreno de lá. E nós estávamos pedindo para que ela fosse podada junto à prefeitura, mas chegou numa instância que nós não podíamos fazer mais nada, porque nós não éramos proprietários do terreno onde a árvore se encontrava. Aí procuramos saber onde estava quem era proprietária, né? Deus usou também uma irmã aqui da nossa igreja para que fizesse esse contato. E na primeira reunião ela fez a pergunta, vocês querem comprar esse prédio? Eu disse, mas como? A gente não tem dinheiro. Eu sei que na sala pastoral, a presença de Deus veio assim de uma forma muito forte. Então, nós chegamos até a proprietária e combinamos uma reunião. E nessa reunião, ela propôs para nós a compra do imóvel, né? E ela perguntou, vocês querem comprar? A gente disse, a gente quer comprar, a gente quer, mas a gente não tem dinheiro. Ela disse, a gente dá um jeito, vamos parcelar aí o prédio. E tinha um grupo de investidores interessados nesse prédio. Eu sei que nós começamos a orar e daqui a pouco lágrimas, presença de Deus, fechamos o negócio, encaramos esse desafio e agora não tínhamos somente um lugar para pagar, nós tínhamos um outro, agora tinha um prédio, a prestação dobrou. Disse, Senhor, como a gente vai fazer? Eu sei que Deus tem atuado de uma maneira tão sobrenatural no nosso meio que nós temos conseguido pagar todas as prestações. Até hoje, pagamos todas. Ainda falta um número de prestações aqui do prédio, mas nós já estamos declarando que nós estaremos pagando antes do tempo, para a glória do nome do Senhor. Temos um projeto que está em andamento. Hoje mesmo recebemos aí várias imagens de como vai ficar o nosso templo bonito demais, para a glória do nome de Deus. E aí nós estamos precisando também da sua ajuda. Você que puder participar conosco, nós temos aí uma vaquinha eletrônica, né, para arrecadação de fundos. Vocês conhecem a intenção do coração de Deus, que é ampliar o reino, também do nosso temor, como nós administramos aqui o que pertence a Deus, e tudo será para louvor e glória do nome do Senhor. E você poderá colaborar, contribuir, seja com o valor que for da oferta que você poderá enviar através de pagamento, transferência, Pix para o Ministério Ágil, e vai ser uma bênção. Você vai semear em uma boa terra com toda a certeza, porque é um desafio de fé. Se você perguntar, pastor, vocês têm dinheiro para levantar um templo? Não temos, mas Deus tem. Ele é o dono do ouro, é o
dono da prata, ele vai mandar a provisão. Pessoas têm sido usadas por Deus dizendo o seguinte: pastor, chegarão caminhões aqui, trazendo materiais de construção de seu, eu creio, porque é para Deus ser louvado. E esta igreja tem uma história muito linda, né? Ela começou com muito amor, com muito acolhimento, né? E essa tem sido a marca do Ministério Haja, um local onde as pessoas desfrutam do amor de Deus, amor dos irmãos e de um acolhimento. Aqui sempre terá um abraço para você. Aleluia. E a nossa vaquinha aqui está na tela aqui, ó. A gente vai deixar esse link aí já na descrição do vídeo e você vai poder, conhecendo aí, assistindo aí esse podcast, você vai poder acessar essa vaquinha e contribuir, ser um participante desse ministério. Tem o QR Code, você pode acessar e faça um Pix, doe, compartilhe. Acesse nossos canais, né? Exatamente. Aí você pode participar diretamente, do... A gente tem um vídeo aí também para passar. Tem um vídeo da vaquinha. Ah, tá. Esse vídeo ele foi feito para fazer a explicação da vaquinha. Você pode assistir lá no link e entender um pouco mais. Já foi bastante falado aqui, né, sobre esse ministério, sobre tudo Nós que tem. Nós contamos um pouquinho aqui da história do Ministério Haja, também da nossa trajetória, né, espiritual, ministerial. O que nós mais queremos é ver Deus sendo louvado, Deus sendo adorado, glorificado, vendo vidas se convertendo a Cristo, famílias sendo restauradas. Esse é o nosso desejo sincero do coração, que você venha desfrutar de Deus, da presença de Deus, desse Deus tão maravilhoso, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Dias trabalhosos, dias difíceis, mas Deus é conosco, nós somos a igreja, e a igreja é só uma, é a igreja do Senhor. E o que é o Ministério Haja? Né? Não é simplesmente a sigla, né, do amor jamais acaba. É uma igreja que está alicerçada na palavra, tem como os princípios, né, os dogmas verdadeiros da palavra do Senhor, procura implantar a cultura do céu. É uma igreja avivada, que tem e acredita no batismo com o Espírito Santo. É uma igreja avivalista, é uma igreja que caminha no sobrenatural e cada vez mais está mergulhando nisso. Então, é uma igreja que veio para fazer a diferença, porque hoje o Senhor quer e chama obreiros, mulheres, homens, crianças, adolescentes, jovens, para verdadeiramente serem canais de bênção, porque é isso que o mundo precisa, é isso que o reino de Deus precisa avançar com pessoas valentes, aqueles que foram levantados pelo Senhor, verdadeiros avivalistas, e essa igreja está seguindo com esta chamada para a glória do nome do Senhor. Amém. Vou deixar só mais uma pergunta aqui em relação a... O pessoal de repente queira saber, relacionado a como é hoje ser um pastor, presidente de um ministério, e em relação a ser um vice-presidente anteriormente. Bem, como vice-presidente, a minha experiência foi uma experiência muito maravilhosa. Pude aprender muito com o pastor presidente. Eu sempre procurei ser muito fiel ao pastor, bem submisso, né? Tudo eu procurava levá-lo a ele, ter a liberação dele para poder fazer, tá? E, na sua ausência, eu demonstrava fiel, né? O pastor não está, eu estou aqui, sou representante desse pastor, sempre unindo, sempre agregando, sempre debaixo de uma autoridade, porque o pastor da igreja é ele. Nós somos os pastores auxiliares, são pastores na igreja, mas o pastor da igreja é só um. Ele é ungido, ele é o anjo do Senhor, né? Sempre temendo, sempre reverenciando, sempre entendendo que é ungido de Deus. E nós tramitamos, né? Caminhamos junto com o pastor nesse período, 11 anos. Sempre ombro a ombro, para o que der, o que vier, abrindo mão de muita coisa e se sacrificando, mas vendo a igreja crescer, vendo o povo sendo abençoado, e sempre transparente, sempre sincero, sempre humildade,
jamais com outro pensamento, né? Sempre na união, sempre no acolhimento, sempre na mesma visão. A gente não pode, como um vice-presidente ou um co-pastor, ter uma outra visão. Você tem que estar alinhado com a visão do pastor da igreja, porque ele é o escolhido, ele é o responsável. Já como pastor de igreja, você enfrenta desafios, né? No nosso caso, para mim, tem sido uma verdadeira aprendizagem. Nós começamos do nada. Então, nós estamos vendo uma igreja surgindo, sendo estruturada, isso é um privilégio para mim. Hoje, Deus tem mandado pessoas para o nosso ministério com chamadas, e os ministérios estão sendo estruturados, né? Pessoas se dedicando à sua chamada. A minha função como pastor é que os talentos sejam multiplicados e que as pessoas façam a obra de Deus. E aí nós temos que fazer discípulos, nós temos que dar oportunidade, nós temos que ouvir também, temos que estar juntos. Então, tem sido uma experiência como pastor-presidente de ver uma obra crescer. E aí a responsabilidade é muito maior. E toda vez que falava de um pastor-presidente, eu sempre tremia, dizia, meu Deus, é muita responsabilidade, são muitos desafios. E você tem que conduzir a igreja sempre com graça, sempre com sabedoria, com muita alegria, com muita determinação, com um sorriso nos lábios. Você pode estar passando por lágrimas, por tristeza, por luta, mas você, quando está na igreja, como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Então você abraça um, fala com o outro, na esperança. E ser igreja é uma coisa fantástica, coisa maravilhosa ser igreja, pertencer à igreja de Cristo. Então, quando eu estou diante da igreja, eu me sinto menor. Eu me sinto aquele pequeno. Eu olho a igreja, Senhor, que é noiva de Cristo, é noiva de Jesus. Deus me deu a oportunidade de estar cuidando desta noiva e ver a igreja cantar, celebrar, levantar as mãos, chorar, orar, evangelizar. Eu me sinto privilegiado de Deus, não mereço nada disso. Mas o pastor, o presidente, tem também toda a atuação na parte administrativa da igreja. A parte do dinheiro, a parte dos recursos, as decisões que têm que ser tomadas. Você tem que representar a igreja em várias instâncias. E você não pode temer, você tem que ter coragem, você não pode temer Satanás, inferno. É luta o tempo todo, é batalha espiritual. Mas Jesus vai nos dando graça, sabedoria, logística, para você vencer instância por instância, momento por momento. Então, Deus é o dono da obra, né? Ele nos chama, Ele nos dá a graça de estar na frente, e aí Ele vai te capacitando, Ele vai julgando, vai trazendo outros companheiros, porque nós não podemos fazer a obra de Deus sozinho, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós podemos estar atuando como pastor, mas tem os evangelistas, temos os profetas, temos os que ensinam, temos os doutores, temos a intercessão, temos o ministério de serviço, de dar ânimo, como a Bíblia fala, né? Aqueles que também gostam de ofertar, de contribuir, aqueles que são voltados mais para os dons ministeriais. Então, a igreja é um somatório, mas o que é bonito ver, porque ver a igreja crescendo, e a igreja é de Cristo, é Ele que dá o crescimento, o Espírito Santo. Então, um pastor presidente, ele tem que estar sempre no altar, sempre na posição. E ele tem que estar sempre vigiando para não deixar o espiritual, né, ser de lado. Ele tem que estar ali com um momento de oração, de vigilância, de prudência. E se você deixar o seu dia a dia, é um dia a dia muito intenso. 24 horas é pouco. São poucas horas, é visitar, é atender. Hoje tem o zap, as mensagens, e às vezes pessoas de outras igrejas, você convida você, às vezes para pregar ou para falar, ou pessoas vêm aqui para receber um aconselhamento, ou ir a um cemitério, fazer casamento, que é tão importante também. E a gente vai administrando tudo isso com graça, mas com sabedoria, mas sabendo sim, dividir, né, as suas tarefas e não deixar que nada entre no teu coração, deixar que nenhuma seta maligna tome conta do teu coração, para que você não fique triste, não fique decepcionado. Então, você tem que olhar o tempo todo para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Mas que é bom ser pastor, é? Bom, então, concluímos o nosso primeiro Haja Podcast. Glória a Deus. Amém. Foi muito difícil. Nós tivemos várias dificuldades para iniciar. Isso mesmo. Desde o ano passado tentando iniciar e problemas técnicos, tendo que aprender coisas sobre o podcast. E é interessante que eu gravei uma frase do pastor Paulo: nós estamos aprendendo. E me marcou, porque realmente nós estamos aprendendo, assim como o pastor falou, nós estamos aprendendo coisas novas no ministério, aprendendo coisas diferentes, e nós também estamos aprendendo a realizar o podcast, a fazer um podcast de uma igreja
também. No altar da igreja. No altar da igreja, que a gente Glória a Deus. colocou tudo aqui. Onde é realizado, onde é realizado o nosso culto. É um lugar onde os pastores realizam o culto do Ministério Ágia. Então, nós estamos aqui realizando o nosso podcast com o intuito de realmente fazer com que o reino de Deus seja propagado, fazer com que o ministério seja reconhecido pela sua credibilidade e tudo que ele tem proporcionado para as vidas, para as pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam receber a palavra de Deus. Então, aí você conheceu uma parte do Ministério Ágia, você conheceu bem uma parte da vida e da carreira, da trajetória, do caminho dos pastores, de toda a credibilidade que eles têm, de tudo que eles fizeram um pouco, né? Não tudo, mas do que eles fizeram no reino de Deus, de como eles têm trabalhado arduamente, como eles se disponibilizam para Deus. Isso é muito gratificante para nós aqui da produção, tê-los como pastores, Amém. tê-los como líderes, tê-los como mentores de nossas vidas. Aprendemos muito. Eu sou do curso Homem ao Máximo e eu tenho aprendido muito nesse ministério. E temos ali na nossa produção a agradecer o trabalho dos nossos colaboradores aí, a Alípio, um dos idealizadores desse podcast, Jéssica, também trabalhando fortemente na mídia, Rodrigo, Joyce, são pessoas que ficaram por trás das câmeras, Glória a dando todo o Deus. suporte para nós Deus podermos abençoe. realizar aí o nosso primeiro podcast. Eu vou passar a palavra para o pastor para fazer as suas considerações. Ok, muito bom tê-los conosco. E quando você quiser nos visitar, Rua Saituba 34, daqui a pouco o endereço oficial vai ser Estrada do Galeão 1490. Aleluia. Esperamos por você para estar aqui nas nossas celebrações de domingo. 9 horas da manhã, Escola Bíblica, 10h30, celebração ao Senhor, 19 horas, outra celebração, geralmente são auditórios diferentes. Temos a nossa quarta profética, que tem sido uma bênção, sala de oração, toda terça às 9 horas, é um trabalho de busca, de intercessão, de clamor, de jejum e várias outras atividades da igreja, né? Sempre contamos com os voluntários, que você quiser participar aqui como voluntário na recepção, na segurança, em um dos nossos ministérios, são muitos os ministérios que nós temos na igreja, Ministério Kids, Ministério Teen, né, LED, Ministério de Jovem Avante, Mulheres, Ministério Homem, UFC, né, a parte também de intercessão da igreja, Ministério de Ação Social, e por aí nós vamos. Se eu for continuar falando aqui, é muita atividade. Na igreja aqui, só não trabalha quem não quer. Né? Só não trabalha quem não quer. Os grupos de comunhão são grupos maravilhosos que nós temos aí semanalmente, em que vidas são tocadas, são abençoadas e tem como objetivo maior ganhar pessoas para Jesus, ganhar familiares, e nós estamos avançando. Então, venha fazer parte aqui da nossa igreja, venha fazer uma visita, venha adorar a Deus juntamente conosco, e você será muito bem-vindo aqui no nosso meio. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Pastora Márcia. Além, quero estender o convite, né? De vocês virem aqui, conhecer esse ministério. Conhecer a Igreja da Criança. Conhecer, a gente tem o projeto da Igreja da Criança, justamente por causa do prédio, né? Viabilizou essa oportunidade, mas o convite maior que a gente quer fazer com você e para você que nos assiste é não somente conhecer aqui a igreja, estar conosco em um dos cultos, mas também assim ser capacitado e ser aquilo que o Senhor quer que você seja fora da igreja, né? Porque a gente fala muito com os nossos filhos aqui na fé, toda a igreja, os membros, que nós estamos aqui, nós recebemos do Senhor, nos alimentamos, mas o alimento que vem para nós, vem para poder nós entregarmos para o outro. Porque de nada vale e a gente pegar e engordar, né? A gente mesmo com alimento e está tudo bem, eu vou para o céu e não quero saber de mais nada. Não, o Senhor conta com você. E essa igreja aqui, a nossa igreja, a gente trabalha muito com essa questão de evangelização.
Então, a gente precisa realmente sermos intencionais. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que você vá, você carrega a presença de Deus. Você carrega o nome daquele que está acima de todo nome. E Ele confia em você para que você seja o porta-voz, seja o canal, seja bênção na vida do seu vizinho, na vida de quem você encontra no caminho. Então, a todo momento, sejamos intencionais. Saiamos de casa, saiamos da igreja. Senhor, quem tu queres que eu fale de ti? Me mostre alguém para falar do teu amor. É isso que a gente precisa, porque o tempo, o relógio, tá Jesus passando. vem. Jesus está vindo. E você, o que está fazendo? Deus te abençoe, viu? Amém. Assim a gente finaliza o nosso Haja Podcast contando com você nas redes sociais, que você possa curtir, compartilhar, participar, dar ali a sua participação, a sua colaboração aí com as nossas Amém. redes sociais. Já passamos de 1.000 inscritos no YouTube e contamos com você que está assistindo esse podcast, que possa também se inscrever, Multiplicar Nosso esse canal. número, né? para que nós possamos continuar fazendo o nosso podcast. A gente conta com a interação das pessoas, porque isso aqui não é para nos promover, é para a promoção do reino. Reino de Deus. Que Deus seja glorificado, que Deus seja engrandecido e que o reino de Deus seja propagado através disso tudo. E nós contamos com você. Deus abençoe. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos pela participação, pela audiência, pela gostei, dá um like, compartilha, manda para alguém e até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.